Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio. O Grupo Verde Vale de Comunicação está recebendo os vereadores eleitos e vereadoras, eleitos e reeleitas na eleição do último dia 6 de outubro. E nós temos a satisfação de conversar com o vereador reeleito, inclusive o mais votado, em Porto União, na última eleição, o Fernando Barulho, que foi reeleito com 786 votos. Fernando, seja bem-vindo aqui ao Grupo Verde Vale de Comunicação, ao nosso estúdio. Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafael, todos os ouvintes aí do Grupo Verde Vale. É um prazer estar aí conversando e falando sobre as eleições e sobre a nossa votação aí. Muito bem, Fernando, por que você decidiu concorrer, nesse caso, concorrer novamente, no que você acha que pode ajudar, agregar a população de Porto União através desse seu segundo mandato? Então, na verdade, isso a gente passa por algumas análises, principalmente familiar, porque a política, quando você quer fazendo ela bem feita, ela te toma bastante tempo. Então a gente decidiu aí, juntamente com a família e também com o nosso grupo de apoio, para ir para a reeleição. Mas isso por causa de um trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses 4 anos. E como todo mundo sabe, o processo público não é como o processo privado. Tudo ele demora um pouco mais, ele é um pouco mais lento. E dentro disso ainda a gente tem algumas coisas e alguns projetos para ser executado, que ainda não conseguiríamos entregar ainda este ano. Coisas que eu fiz parte junto, através do Legislativo, junto com o Executivo, o prefeito Eliseu. E vai ficar alguma coisa para o ano que vem. E também dar continuidade nesse meu trabalho. Então eu acredito que mais o que me motivou é continuar fazendo o que a gente vem fazendo ao longo desses 4 anos. Bom, Fernando, você já tem a experiência do atual mandato, mas na tua visão, qual é a função de um vereador? Que ações o vereador deve executar em prol da população do seu município? Na verdade, a função exatamente de um vereador é legislar e fiscalizar. É isso que a gente tem que fazer. Mas se você for ver por um outro lado, hoje o vereador acaba sendo um para-choque do executivo. Porque como o vereador é o político que mais sofre e é uma das eleições mais difícil é do próprio vereador. Porque o vereador que tem que estar de casa em casa, é voto a voto para você poder se eleger. A gente sabe de vários casos aí, principalmente na vereança, prefeito também, mas principalmente na vereança, de vereadores ficarem de fora por 1, 2, 3 votos e se eleger por 1, 2, 3 votos a mais que o seu amigo, Não vou dizer adversário, porque somos todos colegas que estão buscando o mesmo objetivo. Então é uma campanha bastante concorrida, bastante difícil. Então dentro disso a gente acha que o vereador tem que estar dentro desse contexto, buscando cada dia mais o trabalho e buscando as realidades do município. E dentro disso, como eu falei, a gente acaba sendo o para-choque do executivo, porque esse voto a voto, quando é necessário alguma coisa dentro da sociedade, dentro do nosso município, os munícipes eles nos procuram. Então são várias situações que acabam passando para nós. Desde até então, um tempo atrás, passar uma máquina na rua e jogar uma pedra, um bueiro que está com tubulação quebrada, várias situações, alguma coisa na saúde, alguma coisa na própria educação, reclamação, alguns conselhos, enfim, em geral o que acontece no dia a dia no município. E eles acabam nos cobrando. E assim, eu não tenho como eu responder para o meu eleitor, para o munícipe de Porto União, que não é a minha função isso. Porque a partir do momento que tem alguma coisa para ser resolvida dentro do município, o eleitor, o munícipe passa para nós e eu acabo indo lá olhando qual é o problema e pedindo para o executivo acabar resolvendo, para resolver. Então acaba sendo um trabalho de fiscalização também. Mas assim, no geral é mais ou menos isso, E o vereador é o que sofre, Se as coisas forem bem, méritos da população, méritos de um ou do outro. Se for mal, é culpa dos vereadores, é culpa do prefeito. Enfim, isso é uma praxe já de muitos e muitos anos e não vai ser agora que vai ser mudada, Muito bem, Fernando Barulho, concorrer à presidência da Câmara de Vereadores é uma aspiração sua durante o próximo mandato? Sim, com certeza vou tentar buscar essa presidência, visto que nesses últimos 4 anos, que ainda estamos, nesse mandato que ainda estamos,
em algumas reuniões com o nosso grupo, né, logo que eu fui eleito. Nós éramos inicialmente em 6 no grupo, né? E dentro disso são 4 vagas de presidente durante 4 anos, né? Que podem ser articuladas e conversadas inicialmente e também durante os períodos em qual chega próximo às eleições. E eu já logo de começo falei para os meus demais colegas que não tinha intenção nenhuma durante esse período desse mandato agora de ser presidente da Câmara, porque até então eu não sabia exatamente nem o que era ser vereador. Né? Como que eu vou tentar ser uma coisa que eu não sei como é ser vereador e você presidente da Câmara? Então eu achei melhor eu primeiro aprender, fazer um trabalho e ver se mais tarde, se conseguisse uma reeleição, se fosse novamente candidato, buscar esse cargo. Né? Sou vice-presidente atualmente, fui primeiro secretário, fui segundo secretário, mas dentro desse contexto, primeiro eu acredito que você tem que saber trabalhar para você, quando você buscar um cargo maior, você poder executar ele, executar bem executado isso, né? Porque não é uma brincadeira, hoje a gente está falando aí de 30 e poucas mil pessoas que a gente pode passar vários projetos, várias situações dessas pessoas na mão nossa, né? Então é uma coisa muito séria e com certeza nesses 4 anos, próximos 4 anos, tenho vontade, né, de tentar buscar uma presidência. Muito bem, vereador, muito se discute a questão das enchentes, principalmente na Vitória, mas Porto União também sofre demais, né, com as enchentes, especialmente o pessoal aí do bairro Santa Rosa. Quais medidas, na sua visão, deveriam ser tomadas nas situações que envolvem as cheias do Rio Iguaçu? Com certeza isso é um assunto bem polêmico, deu muita discussão, né? E muito triste, né? Muito triste porque em outubro agora fez 1 ano, né, das enchentes. E nós estávamos, logo que iniciou a enchente na vez passada, na última enchente, nós estávamos aí com três equipes, né, 3 caminhões trabalhando. Eu ajudei dia e noite, tanto Porto União quanto União da Vitória, né, que Porto União até devido a ser só o bairro Santa Rosa, então a própria Prefeitura Municipal, juntamente com o Exército, conseguiu atendimento mais rápido, mas União da Vitória foi bem mais afetado, pega muito mais bairros. Então nós tirava uma mudança em Porto União, se o pessoal ligava para nós ou pedia ajuda em União, a gente vinha e fazia. Estivemos com algumas equipes fazendo esse trabalho, juntamente o vereador Neylor também, né? Juntamos aí uma galera legal, conseguimos fazer esse trabalho, mas é muito triste, assim, só quem passa na pele realmente sabe o sofrimento que esse povo, né, sofreu durante as enchentes. E a gente torce aí, né, que eu falei, a gente não tem muito o que o legislativo fazer, né? A gente agora, esses dias em conversa com o prefeito Eliseu até tá licitando, vai licitar, tá vendo a questão de um projeto para fazer uns diques aqui no bairro Santa Rosa. A gente conversou com ele sobre isso para minimizar um pouco as enchentes, principalmente em Porto União, no bairro Santa Rosa, mas a gente torce aí que consigam achar uma solução que pelo menos minimize um pouco essa dor que todos nós passamos aí, né? Não só Porto União, na Vitória, mas toda a região aí que vai sendo afetada, né? São Mateus também, Canoinhas, 3 Barras. Infelizmente é uma situação complicada. A gente sabe que a natureza, quando ela vem forte, né? E infelizmente o que pode ser feito, eu acredito que, se Deus quiser, aí tanto através do Paraná e Santa Catarina, mas exatamente nas nossas 2 cidades, acho que mais a questão do próprio Paraná que pode resolver um pouco mais para melhorar a situação. Mas é uma situação triste demais, né? Não tomara que leve mais 20, 30, 40, 50 e não venha mais isso aí, né? Porque é muito difícil. Nós que estivemos no dia a dia ali, assim, de várias vezes eu entrar assim dentro, às vezes, do caminhão e chorar sozinho, assim, porque é uma dor que eu não desejo pra ninguém, né? Você saber que eu logo mais ia chegar em casa, ia tomar um banho quente, ia deitar na cama tranquilo, né? E aquele povo sem saber que horas iam dormir, como que ia acontecer. Muito triste, mas se Deus quiser, hoje com toda a tecnologia que nós temos e com todos os meios políticos aí, que principalmente o União da Vitória tem aí seu representante dentro do município aí, podemos buscar recursos e tentar resolver um pouco isso. Bom, Fernando Barulho, qual é a sua bandeira, né? Quais as causas que você defende? E já tem ideia de algum projeto que pretende levar para a Câmara de Vereadores no seu novo mandato? Então, tem 2 bandeiras, mas a que mais assim, eu fui destaque na última eleição, assim, como todo mundo sabe, eu sempre fui muito envolvido na área esportiva, né? Então, aí há muitos e muitos anos a gente tem esse envolvimento no esporte, né?
Então, dentro do esporte, tanto amador quanto profissional, e também na parte mais social também, né? Então a social já entra juntamente com a minha segunda bandeira, que também faço parte, também sou representante dos evangélicos, né? Sou da Igreja Quadrangular. Então, mesmo a gente tendo mais um pastor que foi candidato também representando a Igreja Quadrangular, mas a gente também tem essa representatividade. Mas o que mais realmente o pessoal destaca, o pessoal vê hoje na minha pessoa é a questão, né, na área esportiva aí, que a gente vem há muitos e muitos anos se destacando e auxiliando tanto a área esportiva amador quanto profissional, né? Que a gente faz parte, aonde tem um esporte eu estou meio envolvido. Aí fazemos parte aqui, União da Vitória, da Associação Atlética Iguaçu, da CAU de futsal, agora tivemos lá com o Porto também, auxiliando o Porto, e os campeonatos amadores, né? É engraçado que tem os campeonatos amadores e eu chego a assistir aos jogos, às vezes sempre estou acompanhando, daí eu olho lá os uniformes com o nome da loja lá, daí às vezes eu pergunto pro meu filho que time que é esse, quem que são, que eu não conheço ninguém. O pessoal pede auxílio, né, para fazer uniforme, para poder ajudar em pagamento de inscrição, e a gente sempre está ajudando. Isso em vários, né, taekwondo, tênis de mesa, futebol, basquete. Então eu recebo inúmeras mensagens de pessoas pedindo patrocínio, né, para competições de tudo que você imaginar, xadrez, tudo, karatê, judô, mountain bike. Então a gente sempre tenta ajudar um pouquinho a cada, porque eu sempre toquei time nas antigas, e eu sei o quanto é custoso você pagar uma inscrição, mandar fazer um uniforme e manter. E dentro disso também sempre trabalhei, assim, gosto de trabalhar na área social, que principalmente com crianças, com as escolinhas, né, desde 2020, quando eu me elegi, eu trouxe novamente, né, foi uma das promessas que a gente fez na campanha, e conversei com o prefeito Eliseu para voltar com os projetos, né? Antigamente a gente falava as escolinhas, né? Falam-se projetos, e hoje a prefeitura tem os projetos, né, que atende as crianças que não têm condições de estar pagando uma escolinha particular, então através do atendimento da prefeitura. Então essa é uma das principais bandeiras minhas. E a questão dos projetos, a gente tem vários projetos aí para tentar dar continuidade, né, em projetos sociais e também em projetos esportivos, né? Até eu comentava antes da gente começar aqui a entrevista, né? Hoje a gente tem várias arenas de society dentro da cidade, aí futebol com grama sintética, alguns quase terminado, alguns vai demorar um pouquinho mais, como o campo municipal ali, que é o campo do Escurinho, que leva o campeonato municipal do Escurinho, né? O tradicional no nosso município, que vai também receber a grama sintética. E todos esses campos eu tenho participação, com recurso, com solicitações juntamente com o prefeito. Então todos eles a gente tem participação. Então a gente vê hoje, se passa aí num domingo, ali na Avenida dos Ferroviários, antes de chegar no Exército, não tem lugar para estacionar o carro ali, né? O pessoal usando aquelas quadras de vôlei de areia, de basquete, a de society, os parquinhos. Então a ideia, passei agora, domingo, saí do jogo do Porto, tava subindo assim devagar, eu moro na Avenida dos Ferroviários ali, eu moro perto de onde a gente tinha loja, perto do Posto Delta antigamente, e daí eu já vim olhando assim, já aqueles terrenos um pouco mais pra cima, falei, aqui dá mais uma quadrinha, andei aqui dá mais uma, assim a gente já fica, porque é muito bonito você ver, né, assim, muitas crianças, jovens, adolescentes, e eu sempre falo, né, enquanto a criança, o jovem, o adolescente estiver no esporte, independente qual seja a modalidade, projetos sociais, o que for, pode ter certeza que a probabilidade dele se livrar das drogas, da bebida, é muito grande. Lá na frente, pode ser que não seja um profissional naquilo que aprendeu quando criança, mas com certeza vai ter um bom trabalho, vai ter uma família e vai dar sequência na sua vida, né? E de repente crianças com uma dificuldade financeira maior, aquilo que você olha assim e diz, poxa, esse tinha tudo para dar errado, mas através de um projeto, através de uma quadra, através de uma bicicleta, através de inúmeras situações que podem levar essas crianças ao bom caminho, né? Então isso que a gente fica feliz, isso que é um legado que a gente deixa, porque a política é isso, né? Fazer coisas boas e você deixar um legado, porque nós não somos vereadores, né? Eu não sou vereador, eu estou como vereador. Daqui 4 anos continuaremos, depois pode entrar outro, e que cada um consiga deixar o seu legado, fazer um pouquinho, com certeza a gente vai ter um futuro, principalmente nos nossos municípios aqui, melhor, né? Muito bem, nós estamos conversando com o vereador reeleito em Porto União, Fernando Barúdio,
Vereador, qual o maior problema do município de Porto União que o senhor enxerga hoje, né, e que precisa ser combatido a partir de janeiro de 2025, na sua opinião? Então, eu não vou dizer assim problema. Eu acredito que problema em todas as áreas tem um problema, né? Um problema menor, um problema maior, mas não deixa de ser um problema, né? Eu acho que em todas as áreas tem alguma coisa para ser... que não vou dizer que seja um problema, né? Que hoje Porto União a gente vê que é uma cidade que durante os últimos 8 anos cresceu muito, se desenvolveu muito, uma cidade muito bonita, tanto que os candidatos a prefeito do União da Vitória, muitos deles nos seus discursos falavam que queriam deixar o União da Vitória igual ao Porto União. Então isso aí é fruto de muito trabalho do nosso executivo, e durante esses últimos 4 anos também fiz parte desse processo. Mas tem muita coisa que pode ser melhorada, né? Na área da saúde, na área da educação, infraestrutura. Hoje quase todos os bairros com 100% asfaltado, mas sempre tem alguma coisa que você pode estar fazendo para ainda melhorar um pouco mais. Que isso que nem eu sempre falo, isso é como na nossa casa no dia a dia. Se você não pintar a tua casa no mínimo cada 2, 3 anos, se você não fazer uma manutenção, ela começa a estragar, e automaticamente quando você for arrumar, o custo vai ser bem maior. E o município não deixa de ser assim também, tem que estar fazendo a manutenção em todas as áreas, né? E acho que, assim, dizer que tem um problema, não acho assim problemas grandes. Tem muitas coisas para ser feito. Uma das principais coisas, sim, que pode até se dizer um problema, é hoje nós não temos mais um terreno na área industrial. Precisamos urgentemente, né, uma nova área para a gente conseguir ampliar a nossa área industrial, né, que não tem mais terreno. Hoje, se você for abrir qualquer empreendimento, não tem mais terreno. Então a gente precisa, porque isso gera emprego, gera renda para o município, né? Então eu acredito que isso pode ser que seja um dos problemas nossos, né, a ser resolvido aí durante esses próximos anos, que nós precisamos ter uma nova área para poder trazer novas empresas, novos empregos, para poder acolher, né, os nossos munícipes, tanto Porto União quanto União da Vitória, porque a gente sabe que não tem como dizer, a empresa em Porto União vai ser só funcionário de Porto União, não tem como, só morador de Porto União. Então a gente sabe que é uma das situações, eu acho assim, que precisa, né, urgentemente, durante esses próximos anos aí, logo já resolver essa situação. Legal. Fernando, que relação você espera que a Câmara de Vereadores mantenha com o Executivo, já que o prefeito eleito, né, ao menos na teoria, ele não tem a maioria na Câmara de Vereadores? Que relação você espera? Então, eu acredito que, falando por mim, né, que mesmo a gente hoje sendo a maioria na Câmara, né, hoje não, né, a partir do dia 1º ainda não somos, né, mas eu acredito eu acho que tudo depende de um bom diálogo, né. E eu sou daquela tese que o que é bom para o município, né, eu acho que tem que ser deixado as picuinhas políticas, as picuinhas partidárias, e a gente tem que ver o lado município, o lado bom das coisas. Então eu acredito que, partindo da minha parte, eu acredito que os demais colegas também, tem alguns que vai ser o primeiro mandato, e alguns que foram reeleitos, né? Eu acredito que todos também pensam assim também, né? Porque a partir do momento que você entra na política, você entra para fazer coisas boas pelo município, né? Eu acho que essa é a única coisa que para mim, pelo menos, é o que prevalece, né? É poder estar trabalhando, poder deixar um legado, como falei anteriormente. E acho que dentro disso a gente tem que conversar, tem que sentar, né, com o executivo, e para a gente acertar essas coisas. E como falei anteriormente, a campanha terminou. Hoje, né, nós temos um prefeito eleito, que é o Dr. Juliano Hassan, a vice Suelen Jeremia, 11 vereadores, e eu acredito que essas 13 pessoas têm que fazer, durante esses próximos 4 anos, com que o município continue crescendo, continue o desenvolvimento dele, né, e que seja melhor, ou principalmente igual do que já está, né, porque a gente sabe que Porto União está vindo numa crescente muito boa, né, a gente sabe que o que foi feito nos últimos 8 anos aí dessa administração, talvez não se repita mais, mas com certeza temos muita coisa para fazer. Eu vejo assim, né? Eu vejo nesse ponto de vista. Quero também aqui já parabenizar os novos vereadores eleitos, reeleitos, né? O próprio, né, prefeito eleito Juliano, a Jeremia. Desejar sucesso a todos, né? Porque, como eu falei, quem ganha com isso
é somente o munícipe de Porto União, né? Só o morador, o que espera que as coisas aconteçam e continuem acontecendo bem, né? Muito bem, Fernando, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que medidas você sugere, né, para que a população aumente a sua participação nas decisões do Legislativo, né, para que a população também seja mais atuante, né, nas decisões? E também, se você quiser acrescentar alguma coisa que não foi conversada aqui também, por favor, fique à vontade. Então, isso é uma coisa que quando eu assumi em 2018, por 2 meses, eu era suplente, eu já vinha falando, e durante esses 4 anos sempre cobrei e cobro bastante da população isso. Porque até então o político, né, ele tem aquela fama, né, de que todo político não presta, é ladrão, é sem vergonha, tá lá por causa do dinheiro. Mas eu pergunto assim, se eu fazer hoje uma pergunta, quantas pessoas, quantos munícipes de Porto União sabem o que foi discutido na última segunda-feira na nossa reunião? Sabe? O que está acontecendo lá? Por isso que, como eu falei logo no início aqui, as decisões do município, que passa pela mão do prefeito, da vice-prefeito, passa pela mão do legislativo, de 11 vereadores, né, pode mudar uma cidade. Isso. Então, assim, é muito pouco que acompanham. Muito poucos. Muito. Eu pergunto, você sabe que projeto que está tramitando, o que está acontecendo? 99% não acompanha a política durante, assim, se envolve mais durante as eleições, mas fora isso, não tem um acompanhamento. Mesmo que hoje a gente tenha a internet muito mais desenvolvimento para você poder acompanhar, mas mesmo assim ainda é bem dificultoso. A sessão da Câmara, você vai na segunda-feira ali, raramente dá 3 pessoas direto ali na sessão. E assistindo pelo YouTube, eu não sei se conseguimos em alguma sessão passar de 15 pessoas assistindo, sabe? Então eu acredito que o munícipe tem que interagir mais, cobrar mais, buscar mais, né? Eu sou um vereador assim, que estou toda manhã eu estou na Câmara, faço parte das comissões, então eu estou na Câmara discutindo os projetos, o que chegou do Executivo, o que deu algum colega vereador, algum projeto, o que precisa ser feito, o que precisa melhorar. Então, assim, a minha manhã é todo dia na Câmara, né? A minha loja de carro lá, meu filho que cuida, ele já é o responsável, o gerente, meio dono já, né? Eu já sou meio funcionário lá, né? Ele que toma todas as decisões. Mas por quê? Porque eu fui para um outro caminho, e a partir do momento que eu entrei na política, que eu me elegi como vereador, eu tenho que dar esse respaldo para a população, porque eu recebo para isso, sou um funcionário da população. Então eu estou toda manhã na Câmara, busco entendimento, busco estar interagindo bastante juntamente com o Executivo, busco recurso. Então eu acho que a população tem que acompanhar mais, e a gente também tem que tentar achar algum meio de estar fazendo com que o que acontece dentro da Câmara, até do próprio Executivo, chegue mais fácil, com mais rapidez até o município, para ele saber o que realmente acontece, o que está sendo discutido, o que está acontecendo dentro do município. Mas é uma situação bem complicada, e não é só no município de Porto União. O pessoal não gosta muito de acompanhar a política, sabe? Até na própria campanha eu falava assim, a gente começava, em algumas reuniões que a gente começava a falar, a gente tinha que ser um discurso aí 3, 4 minutos. Passou disso, um já começa a conversar, outro já vai indo, que já é um assunto meio chato para se falar, mas de extrema necessidade, né, no nosso município. Sem dúvida, em qualquer município, né, vereadora, a população poderia ser mais participativa, né? Mais atuante, né? Mais atuante na política, até para poder cobrar, né, daqueles que ela elegeu. Bom, conversamos aqui com o vereador reeleito em Porto União, Fernando Barulho. Muito obrigado, vereador, pela presença. Um grande abraço, boa sequência de trabalho lá na Câmara e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço aí vocês a oportunidade, Rafael. Né, tem que mais uma vez agradecer a todos que me acompanharam durante esses 4 anos, porque durante a campanha eu falava isso, sabe, Rafael? Eu falava assim, olha, eu não vou fazer a minha votação agora, em um mês. Isso aí é um trabalho desde quando eu iniciei até hoje. Agora, esses 30 dias de campanha, a gente vai só realmente firmar o compromisso e realmente a gente vê nas urnas o que nós plantamos, né? Então acredito eu, não tinha como ser muito diferente, porque eu mesmo sei o quanto eu trabalhei, o quanto eu me dediquei para vir buscar essa votação. Sim, internamente, sim, comigo mesmo,
né? Nem com a minha família, mas comigo mesmo, eu tinha um objetivo de ficar entre os 3 mais votados, porque eu trabalhei muito para isso, para mim ser reeleito e para mim ficar entre os 3 mais votados, para a gente poder mostrar que realmente você fazendo um bom trabalho, apresentando esse trabalho para a comunidade, para a população, realmente o teu trabalho ele é bem visto e você vai colher o que você plantar, né? Não tem como você plantar arroz e colher feijão, não tem como, não tem, isso é fato. Então quero agradecer a todos que durante esses 4 anos estiveram comigo, tanto o pessoal, funcionários e todos do Legislativo, Executivo, o prefeito Eliseu, né, os secretários, todos os funcionários, que é um time, você não faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, né? Então agradecer a todos eles, agradecer em especial a minha família, né, que são do meu lado, e aos 786 votos recebidos, né, que um tanto a gente sabe, um tanto a gente não sabe quem foi, vai descobrindo ao longo do passar do tempo, e a todas as pessoas que tiveram que vestir a camisa. Hoje até nós temos um grupo que ainda não se terminou, um grupo de campanha, uma lá mandou o nosso jingle de campanha, né, e falou, nossa, que saudade, né? Eu falei, poxa, mas nós nem começamos outro mandato e já estamos com saudade, só daqui 4 anos. Um jingle que pegou muito bem, o nosso pessoal de mídia aí que fez um trabalho excelente, né? O Fernando, o barulho disparou, né? E realmente disparamos, mas por uma coisa boa, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Então agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, agradeço o convite, e se Deus quiser estaremos mais vezes, vamos trazer mais vezes essa última pergunta, né? Vamos trazer mais vezes para a população saber o que realmente acontece nessa Câmara de Vereadores e o trabalho de cada um lá. Com certeza, valeu, muito obrigado, Fernando. Obrigado, um abraço. Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio.